Existe solução. Ainda que você for pego em adultério, tem como consertar isso. É muito difícil, tem um preço para pagar, mas você ainda pode ter vida. Essas maldições da lei foram retiradas e o próprio testemunho de que você está debaixo do pecado também foi anulado. Então, irmãos, voltando em Gálatas 3, verso 19, você vai ver uma pergunta. Qual, pois, a razão da lei? Verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Você vê que são duas perguntas tendenciosas? O apóstolo Paulo mesmo aplica essas perguntas tendenciosas antes nos seus estudos, porque senão alguém lá iria aplicar. Entendeu? Existe uma espécie de vírus e antivírus aqui. Então por que Paulo disse, qual pois a razão da lei? Porque se nós vamos ser justificados pela fé em Abraão, para que veio a lei? Aí Paulo fala, a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Aí fica a sensação de que a lei de Moisés iria trazer maldição, ou iria pôr o povo debaixo de maldição, ainda que fosse na consciência, né? E que as promessas feitas a Abraão iria trazer bênção. Então, Moisés, maldição, Abraão, bênção. Lembra que eu já falei isso? Eu estou repetindo. Antes que alguém fizesse essas perguntas tendenciosas, dizendo que Paulo estaria ensinando isso, Paulo mesmo aplica isso no seu próprio ensino. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo fala, não, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, e não precisaria ter vindo filho. Aí ele diz, mas a Escritura, que é lei, eu já expliquei para vocês, encerrou tudo debaixo do pecado, isso é que é estar debaixo de maldição, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a todos. Então a lei veio para dar consciência do pecado para o povo, primeiro judeus e depois gentios, conduzindo eles até Cristo. Então não é contrária às promessas de Deus. Está em concordância. E aí, para finalizar, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele já explicou em Gálatas 4 que escravidão é Agar e livre é Sara. E Agar era Jerusalém atual, cuja lei é aquela que veio 430 anos depois da promessa, lei de Moisés, que não poderia justificar o homem depois que viesse o Filho. E quando os homens pegassem, no tempo de Cristo, presta muita atenção nisso, no tempo de Cristo, quando os homens pegassem a lei de Moisés para dizer que ela justificaria mesmo depois do Filho, isso se tornaria doutrina de homem, e é isso que Paulo está quebrando. Por isso que é difícil de entender as cartas dele. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu vou repetir o que esses judeus dizem, irmãos, de novo. Os gálatas eram novos convertidos, eles precisavam aprender primeiramente o que era circuncisão, não poderiam estar se circuncidando por obrigação, precipitadamente, e depois que eles aprendessem, eles deveriam se circuncidar. Nesse caso, Paulo estaria sendo um péssimo mestre, porque ele que deveria escrever essas palavras aqui, ele que deveria falar, não é? Mas ele não falou. Além disso, ele é um péssimo mestre mesmo, seria, né, um péssimo mestre mesmo, porque ele foi lá e ensinou, e não ensinou com exatidão a circuncisão, e escreveu carta e mesmo assim não ensinou. Os gálatas são novos convertidos até quando? Se existe pessoas para serem novos convertidos nessa questão, teria que ser os judeus, como está registrado em Gálatas 21. Então Paulo fala, de novo testifico que todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Em Gálatas 4 já foi provado que Paulo estava falando da lei que veio 430 anos depois da promessa. Na verdade, a lei que foi confirmada.
Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, até chegar ao tempo de Moisés, foram muito mais de 430 anos. Só que as promessas que Deus fez a Abraão, ele confirmou com Jacó. Pode ver as mesmas palavras, os mesmos textos. Então, por isso que ele usa a expressão uma lei anteriormente confirmada. Porque a lei que foi prometida a Abraão foi confirmada com Jacó. E de Jacó até o tempo de Moisés, 430 anos. Entendeu? Então, a lei que foi confirmada, a aliança que Deus confirmou com Jacó, ele não citou Jacó, mas foi confirmada com Jacó. A lei que veio 430 anos depois da promessa, não pode anular a promessa. Esse é o ponto de discussão. Está provado que a lei que ele está falando aqui, a circuncisão, é a da antiga aliança. E ele está falando, de novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se veio o Filho de Deus, os gentios estavam incircuncidados. E eles foram chamados assim por Cristo. Cristo ia circuncidar o coração deles. Por que eles iriam se submeter a uma circuncisão de homens, já que o Filho de Deus iria circuncidar o coração? Agora, os judeus que já estavam circuncidados, mesmo assim precisariam da circuncisão do Filho, da justificação pela fé, e não poderiam abandonar o que eles estavam fazendo por causa dos seus familiares, como antes já foi explicado. Então Paulo não está contra a circuncisão, ele só está deixando uma coisa bem claro. Se você é gentil e quer se circuncidar, você também está obrigado a guardar toda a lei. Vai lá para o templo, vai receber propiciação pelos pecados por um sacerdote terrestre. Se você vacilar e tiver testemunhas, você vai morrer apedrejado, está obrigado a guardar toda a lei. E outra, está separado de Cristo. Por quê? Porque quando você se circuncidasse naquele tempo, tinha templo. Aonde você iria levar os seus sacrifícios? No templo. Olha como esses judeus não conhecem a lei. E o que tem no templo? O véu da separação, para separar você de Deus. Separados estáis de Cristo, da graça decaístes. Porque queriam se justificar pela lei. E se algum judeu viesse falar, não, peraí, não é que estão querendo se justificar pela lei. Eles estão apenas, os gentios deveriam apenas se circuncidar, guardar a lei de Moisés, não para serem justificados, mas para praticarem a lei. Que sentido tem isso, irmãos? Como Paulo disse, está obrigado a guardar toda a lei. E o ponto aqui, ele mesmo explica, os que querem se justificar pela lei e de Moisés. Aí no verso 6 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se ele falasse isso daqui, porventura, se esse apóstolo existisse antes do Messias e falasse que a circuncisão não tem valor algum, ele estaria errado. Mas depois do Messias ele pode falar isso. Que nem a incircuncisão, nem a circuncisão. Não é para judeu brigar com gentil, gentil brigar com judeu, porque nenhum e nem outro tem valor para Deus, a não ser que guardem os mandamentos dele. A circuncisão tem valor em todos os sentidos, porque a palavra de Deus foi dada aos judeus e eles iriam anunciar. Por isso que a circuncisão tem valor nesse sentido. Porque sem a circuncisão não tem a lei de Deus. Só que ela vai anunciar o quê? A justificação? Não, ela vai anunciar a justificação, quero dizer, não vai anunciar a justificação por ela. Ela vai testemunhar a justificação pelo Filho de Deus. Se circuncidou, qual é o próximo passo? Páscoa. Quem que é o cordeiro? É aquele animal sem defeito ou é o Filho de Deus sem defeito? O Filho de Deus. Entendeu? Então ela está te apontando para uma realidade no futuro. Agora, se é o Filho de Deus que é o cordeiro e te justifica, por que você vai separar um cordeiro no mês 1, dia 10, fazer análise nele, para você comer na sua casa um cordeiro? Por que você vai fazer isso? Verso 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem são esses? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual que é o fermento?
Olha aqui onde os judeus encontram campo para trabalhar. O fermento é a doutrina dos fariseus e dos saduceus, não a lei de Moisés. Espera aí. De fato, a lei de Moisés não é fermento. Mas se nesse tempo eu pego a lei de Moisés e quero aplicar para os gentios serem salvos, isso se torna fermento. E é isso que estava acontecendo. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha o verso 11, irmãos. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está falando, eu prego a circuncisão. Para os judeus, eu prego que eles devem permanecer na circuncisão, mas prego o filho. Para os gentios, eu prego que eles não devem se circuncidar em momento algum. E prego o filho para eles. Ele prega a circuncisão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. As coisas da antiga aliança que são referentes às coisas da carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vê? Toda lei se cumpre num só preceito. Por que ele fala isso? Em Gálatas 4, 21, ele fala, irmãos, vocês que querem estar debaixo da lei de Moisés, vocês não ouvem a lei? Olha para o tempo de Abraão. Então a preocupação dos Gálatas era em cumprir a lei. Parece que Paulo estava errado, que eles teriam que se circuncidar sim, e o apóstolo Paulo estava sendo visto como uma espécie de apóstata da lei. Não tinha Novo Testamento escrito, irmãos. Aqui foi uma carta escrita, o Novo Testamento estava sendo formado nesse tempo. Então eles estavam querendo cumprir a lei, mas só que Paulo fala, se vocês estão querendo cumprir a lei com o objetivo de se circuncidar depois do filho, então vocês anulam a graça de Deus para cumprir a lei. É o que ele fala em Gálatas 2, no finalzinho. Entendeu? Ele fala isso em Romanos também. Então por isso que ele diz, toda a lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto aqui aparece em Levítico 19, 18, mas também aparece em Romanos 13. Vamos lá em Romanos 13. Por que você acha que esses dois textos aparecem justamente em Romanos e Gálatas? Porque Romanos e Gálatas são os textos, são as cartas onde aparecem as expressões obras da lei, debaixo da lei, justificação pela fé, justificação pela graça. Aparece Paulo usando Abraão, Sara. Vamos ver onde que está aqui. Aqui, verso 8. Lembra, em Romanos 10, ele falou que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E ainda citou, a justiça decorrente da lei, Moisés disse, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. A justiça decorrente da lei. Mas nós estamos no tempo da fé. Então a justiça decorrente da fé é outra. Ele falou isso em Romanos 10. Em Romanos 13, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Estão querendo cumprir a lei? Ame o próximo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, e realmente há, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso que ele está querendo ensinar o tempo todo. E lá em Gálatas 6, ele falou a mesma coisa. E deu até um pontinho, um tom diferente. Vamos lá em Gálatas, capítulo 6, lá no finalzinho. Em Gálatas 5, irmãos. Não é no 6, não, é no 5. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre um só preceito, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mesmo texto aparece em Romanos 13, verso 8, e em Gálatas 5, verso 14. Somente nessas duas cartas, dessa maneira aqui. Lá em Romanos ainda ele fala, não matarás, não adulterarás, não roubarás, cita 4 mandamentos, 4 ou 5, e diz, e se houver qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui também. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está sendo guiado pelo Espírito? Está deixando que Deus escreva os 10 mandamentos no coração? Então não precisa de levar sacrifício ao templo. Não precisa de estar debaixo de Yom Kippur, realizado por um sacerdote terrestre. Não precisa estar debaixo de circuncisão. Entendeu, irmãos? Então era isso, irmãos. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Ficou bem claro, não ficou? Se alguns pontos não ficaram claros, deixa nos comentários, eu vou procurar ler para poder responder através de outros vídeos. Ficou longo, mas era necessário. Deram para entender, né? Tudo. Acredito que vocês entenderam que vocês não podem receber ensinos de judeus messiânicos que ensinam essas coisas que eu denunciei nesse vídeo. Assim como vocês não podem ficar debaixo de ensinos de pastores de igrejas evangélicas, ensino de pastores adventistas, principalmente calvinistas, não podem se colocar debaixo de leis de homens, assim vocês não podem estar debaixo de ensinos de judeus messiânicos que torcem a palavra de Deus. Muitos deles, uma hora, vão reconhecer que estão falando errado e vão começar a ensinar o correto. Eu sei que muitos deles não fazem por maldade, mas eles não conseguindo explicar as cartas do apóstolo Paulo, que só podem ser entendidas em um contexto geral de todas as cartas, em concordância com o livro da lei e os profetas, eles foram procurar recursos em livros. E com certeza vão errar. E estão errando. Tá bom? Então, é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês continuem acompanhando o canal, ajudando aí com... O que vocês têm que fazer para ajudar o canal? Vocês sabem, né? Like, compartilha e verifica a inscrição. Eu agradeço a ajuda de todos vocês. Agradeço a ajuda dos irmãos do grupo do WhatsApp, os que me ajudam a estar aqui no Brasil. Estou muito feliz, agradeço de coração mesmo, tá? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Yeshua.